Boa tarde! Boa tarde, meninas! Sejam muito bem-vindas a essa live surpresa aí. Eu senti muito dentro de mim esse desejo de estar aqui agora falando sobre esse tema, né? Não coincidentemente, eu tô na minha fase menstrual, né? E essa é uma fase que costuma vir, que costuma trazer, né? Essa intuição mais forte, mais aguçada. E é muito bom quando a gente para ouvir isso, realmente ouvir o que a nossa intuição está falando e agir, né, nessa direção, porque às vezes a gente não ouve, né, por vários motivos, porque não está pronta para ouvir, porque não para ouvir, e às vezes a gente ouve e não segue, né? Então eu fico muito feliz e tranquila, assim, de viver hoje, né, de ser o meu estilo de vida hoje, realmente parar, ouvir a minha voz interior aí, né, que chama aí de intuição, enfim, e fazer o que ela tá mandando, né? Então, bem-vindas, bem-vindas. Eu quero bater um papo rápido sobre esse tema aí, né? E quando o sonho parece distante ou impossível de alcançar, né? Aqueles momentos que realmente a gente dá aquela desanimada no sentido do acreditar, né? A gente começa a duvidar aí da nossa capacidade de criação, né? De criar a nossa realidade, de criar a vida que a gente deseja. O que fazer? O que fazer nesses momentos, né? Os momentos que pegam aí, né? Quando a gente fala de ciclo, de fases do ciclo, existe uma fase, né, que traz com ela um pouco dessa diminuição da autoconfiança, né? Então, geralmente, quando a gente vai entrando aí num processo de interiorização, vai entrando na fase pré-menstrual, mas para o final, geralmente, né, a gente pode sentir aí essa diminuição da autoconfiança, é bem comum, né? Então é por isso que muitas vezes a gente escuta aquela vozinha interna assim, né? Tipo, eu sou um fracasso, nada que eu faço dá certo, né? Aquelas vozes que não são o que a gente é de verdade, né? Eu sempre falo pra gente ouvir essas vozes, mas não dar ouvidos a elas, né? Então, elas são mensagens importantes, mas elas não representam quem a gente verdadeiramente é, né? Mas, às vezes acontece isso também, não necessariamente na fase pré-menstrual, né? Às vezes acontece em outros momentos aí do ciclo, muito... Aliás, eu diria que provavelmente não, eu diria que certamente são os momentos que a gente se desconecta de quem a gente verdadeiramente é, né? E aí a gente começa a duvidar do nosso poder, enfim, e começa a sentir um monte de sentimentos negativos em relação a isso, né? Então eu queria conversar um pouquinho com isso, sobre isso com vocês hoje. Eu quero trazer, na verdade, assim, como eu acredito que a gente tem que... O que a gente precisa fazer, na verdade, antes mesmo da gente identificar esses sonhos que a gente quer alcançar, antes mesmo da gente começar a fazer qualquer planejamento. E por que eu acho isso tão importante, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa de tudo, primeiro passo de tudo é o autoconhecimento, né? Não tem para onde correr, não tem como a gente definir metas, objetivos sem ter muita clareza de quem a gente é e do que é realmente importante para a gente. Não tem como, porque se a gente faz isso, a gente vai caminhar, andar e vai chegar em algum lugar, e quando a gente chegar nesse lugar,
a gente vai perceber que não era o lugar que a gente queria estar, né? E é muito comum, assim, quando a gente tá desatenta, ou talvez não consciente de quem a gente verdadeiramente é, do que realmente é importante pra gente, a gente segue ouvindo as vozes externas, né? Então, o que a sociedade diz é o que a mãe diz, o que o pai diz, o que o marido diz, o que a amiga diz, o que, né? É isso que se torna o nosso guia. É isso que se torna o nosso guia. E no fim das contas, quando a gente segue esse guia externo, a gente entra num lugar de constante insatisfação, né? Porque é algo que não faz sentido pra gente. E aí, por essa razão, né, que eu vejo muito claramente hoje, o autoconhecimento como o primeiro passo de tudo, tá? E aí eu quero contar um pouquinho, né, da minha história para quem não conhece ainda. Vou resumir aqui, né? Muita gente já que acompanha por aqui já sabe, mas teve muita gente que entrou também recentemente. E comigo foi muito esse o processo, né? Então eu comecei a minha jornada, assim, desde que eu me entendo por gente, ouvindo essas vozes externas, né? Então, o que significava uma vida de sucesso para outras pessoas, né? Então, eu fui seguindo essa definição de sucesso que não era minha, né? Então, fiz a universidade, fiz o concurso, passei no concurso, né? Entrei, né? Ganhava um bom salário, não tenho o que reclamar, assim, né? Do período que eu passei lá como concursada. Aprendi muito também, né? Dentro lá do BNDES. Enfim, e fui seguindo esse caminho, né, que a sociedade meio que ensina a gente do que é, aspas, seguro, né, ou do que é certo, do que é melhor de fazer ou não, do que é uma definição do que seria sucesso, né? E aí chegou um determinado momento que o meu corpo precisou gritar, né? Então eu fui diagnosticada com endometriose em 2007. Na época eu fiz o tratamento que era o tratamento convencional, né? Então eu fiz uma cirurgia e depois comecei a fazer tratamento com anticoncepcional para parar de menstruar. Só que eu nunca consegui parar de menstruar, então a minha médica ficava trocando ali de marca, né, de tipo ali, e não consegui parar de menstruar, para você ver a força disso aí, né, dentro de mim. E aí chegou num determinado momento que eu decidi parar o anticoncepcional. E aí a suspeita de endometriose voltou, né? Só que eu tava num caminho, né, num momento da minha vida que não fazia sentido mais eu continuar um tratamento que para mim era um tratamento do sintoma e não da causa. Eu queria buscar a causa. Por que aquilo estava acontecendo comigo, né? Porque além disso eu vivia fazendo pequenas cirurgias, né, para tirar pólipo, mioma do útero, enfim. E aí então o meu corpo ele veio, né, como mensageiro, né? E isso acontece quando a gente passa muito tempo sem ouvir os nossos sentimentos, né? É sobre isso que eu quero falar muito hoje também. A gente passa muito tempo sem ouvir os nossos sentimentos e aí vem no físico, né? Vem no físico, que é pra gente, não tem como a gente não ouvir. Não tem como a gente não olhar para isso, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí, quando o meu corpo gritou, eu falei, bem, agora eu vou buscar a causa disso, eu quero entender isso. E aí fui em busca, né, de várias formas alternativas de tratamento para endometriose. Eu lembro que na época eu visitei vários médicos, assim, cada um tinha uma opinião diferente, é muito interessante isso, né? Cada um tinha uma opinião diferente. E eu lembro que teve uma que me marcou muito, que eu comecei a falar, né, que eu tinha parado o anticoncepcional e tal, eu tava começando a contar essa história,
E ela me interrompeu assim muito bruscamente e falou assim: "Você não pode menstruar, minha filha. Você nunca leu sobre isso, não?" Bem nesse tom assim, né? E aí eu lembro que eu me encostei assim na cadeira, né? Tipo, eu não tenho mais o que falar com essa pessoa, né? E deixei ela falar lá. Não, porque você tem que fazer cirurgia, porque não sei o que, nananana. E eu tava muito frágil nesse dia, muito frágil. E aí eu lembro que eu saí de lá dessa consulta chorando, assim, chorando muito, muito. Fui andando, né, até o BNDES, onde eu trabalhava na época. E só que nesse meio do caminho me veio uma coisa muito clara, que aquela não era a visão que eu queria ter para o ciclo menstrual. Né? Não era a visão que eu queria ter. Que na verdade ela falou assim: "Você vai ficar sangrando essa coisa chata?" E ficou bem claro para mim que essa não era a visão que eu queria ter, né? Que não fazia sentido para mim algo que era tão natural nosso, tão da gente, né, de nós mulheres, ter esse contexto, sabe? De que é algo chato, de que é algo ruim, de que é algo, sei lá, sujo, né? Incômodo, e enfim. Embora eu tenha muita clareza e consciência, né, de que para muitas mulheres é um momento, principalmente, né, a fase do sangramento, é um momento incômodo e tudo, mas, mas enfim, né, acredito hoje que muito por causa de como a gente foi ensinada com relação a isso, né. E aí, enfim, então eu entendi que aquilo não fazia sentido para mim, que eu queria olhar para a menstruação como algo natural, que é o que ela é pra gente. E ao mesmo tempo eu entendi também que eu precisava fazer uma mudança na minha vida, né? Uma mudança de tudo que não estava fazendo mais sentido. Então eu estava infeliz no meu trabalho, eu tinha um relacionamento que eu também não estava satisfeita, sabe? Eu tinha uma relação com os meus familiares um pouco complicado, eu tinha muita raiva de tudo e até eu compreender, eu não sabia nem expressar o que eu sentia. Eu lembro de ir na terapia várias sessões assim e ela me perguntar, mas o que você está sentindo? E eu não sabia dizer. Até que chegou num momento que eu falei, é raiva que eu estou sentindo. Então eu tinha muita raiva de toda a situação que eu mesma tinha construído para mim. Mas porque naquele momento eu não tinha essa clareza, essa consciência de que eu tinha construído aquilo para mim, né? Eu achava que a vida tinha colocado aquilo para mim e que eu tinha que aceitar, né? E eu sentia muita raiva disso. Era como se alguém tivesse feito a escolha por mim. E aí nesse momento eu tomei uma decisão. Falei, não, tá na hora de realmente fazer uma transformação, né? E eu preciso começar de algum lugar, né? O que eu vou fazer agora? Não quero ficar mais aqui nesse emprego, não quero mais esse relacionamento. Enfim, o fim do relacionamento, né, também acabou acontecendo aí no meio da história. E aí eu falei, bom, eu tenho que começar de algum lugar. E aí eu já me interessava pelo tema, né, de produtividade, organização de tarefas, já era uma coisa que me chamava a atenção. Eu comecei a me aprofundar nesse tema por uma necessidade pessoal mesmo. Como que eu ia usar isso no meu dia a dia, na minha vida, né, para transformar essa vida que eu não estava satisfeita, né, para criar uma nova realidade para mim. E naquela época eu não tinha sequer clareza do que eu queria, né? Não tinha mesmo, assim. Eu tinha clareza do que eu não queria. Eu não queria continuar lá no BNDES, não queria continuar naquele modelo de relação, não era nem a relação específica, mas aquele modelo de relação. Também queria uma relação mais harmoniosa, né, com os meus familiares, enfim. E aí eu comecei a me aprofundar nesse tema e tudo, né? E nesse meio tempo buscando esse tratamento também mais completo para endometriose. E aí foi quando eu entrei em contato com o tema da ciclicidade, né? E foi algo assim completamente transformador para mim enquanto mulher, principalmente, né? De olhar para mim como a mulher incrível que eu era, que eu não conseguia enxergar. Gente, eu não gostava de tirar foto, eu me achava assim, que eu não era fotogênica, né? Enfim, no fim das contas, eu não gostava daquela construção que eu tinha feito de mim mesma, né? E aí,
eu entrei em contato com esse conhecimento de que nós, mulheres, não funcionamos de forma linear, que nós somos cíclicas e que as nossas energias e habilidades variam ao longo do ciclo menstrual. E nesse momento fez muito sentido para mim, né? E aí, quando eu casei as duas coisas, né? Olha só, eu tenho várias ferramentas aqui de produtividade, de organização de tarefas que eu tento aqui encaixar de uma forma linear e eu percebo que eu começo e num determinado momento eu não consigo continuar. Por quê, né? E aí veio esse encaixar, assim, foi muito mágico, né, de compreender que, porque eu não sou linear, né, não dá para eu me obrigar a todo dia fazer 5 atividades, ou a todo dia acordar sempre no mesmo dia, ou dormir a mesma quantidade de horas, não dá, né, eu sei que quando a gente fala sobre esse tema, muitas vezes vem o argumento, isso é uma produtividade masculina, isso não é uma produtividade masculina. Isso é uma produtividade não humana, porque os homens eles não são assim lineares também, né? Eles têm os próprios ciclos deles. E a gente tem esse presente, porque, olha só, a gente tem um marco, né? A cada ciclo, que nos traz essa clareza, que nos ajuda nisso, que nos traz essa conexão, esse autoconhecimento, essa conexão com o todo, essa possibilidade de gerar não só vida, mas gerar projetos, de gerar sonhos, né? Que é o tema aí de hoje. Então, olha como a gente é privilegiada de ter esse conhecimento, esse acesso tão fácil, tão mais fácil a essa conexão, né, com o todo, com o que realmente é importante pra gente. Então eu entendi, né? Eu falei que eu ia resumir, mas não dá quando a gente começa a contar a história. Mas eu entendi que o ciclo menstrual era a melhor ferramenta de autoconhecimento e produtividade para a mulher, né? É o que ele é para mim hoje, e é a mensagem que eu passo por aqui, né? É o que eu tento passar aqui para vocês e espero que esteja conseguindo, né? Pelo menos eu recebo muitos depoimentos aí de mulheres falando que o quanto que é importante, né? A gente estar consciente disso e enfim. E aí nasceu, né? O método, nasceu na verdade o Produtividade Cíclica, o projeto, a ideia do projeto nasceu. Não, eu vou então criar aí uma forma de eu adaptar essas ferramentas que eu já conheço, que eu já utilizo no meu dia a dia, a essas energias e habilidades naturais do ciclo, para que o processo ele seja algo mais fluido para a gente, né? Que não seja algo forçado, que seja algo fluido, que aconteça junto com o momento que a vida está fluindo, que a vida está acontecendo, entende? Então, então foi a partir daí, né, que nasceu. Não sei se vocês sabem, mas eu recebi em sonho a confirmação, né? Então eu sonhei que eu estava numa roda enorme de mulheres, eu estava menstruada, inclusive, como estou hoje, e tive essa intuição, né, de estar aqui conversando com vocês. E eu sonhei que eu estava numa roda enorme de mulheres e elas passavam uma caixa de presente e quando a caixa chegava assim na minha mão, eu abria e estava escrito Produtividade Cíclica. E enfim, aí naquele momento não tinha como negar mais, né? Tava nas minhas mãos, eu tinha que seguir aí com essa ideia, com esse projeto. E é lindo ver assim o quanto hoje tem várias mulheres, né, disseminando esse conhecimento. Na época já tinha, né? Já tinha assim, pelo menos esse conhecimento da ciclicidade já acontecia, mas essa coisa mesmo de juntar, né, a ciclicidade com a produtividade, como isso foi vindo. E eu acredito muito, gente, muito assim, que é um movimento, é um pedido nosso enquanto inconsciente coletivo feminino, né? Então, do mesmo jeito que chegou a mim, provavelmente chegou a outras mulheres e é por isso que existe tanto esse movimento aí sendo disseminado. E eu sou muito feliz de fazer parte dele, de estar aqui conversando com vocês sobre isso. E aí nasceu, né, o Produtividade Cíclica. E ele foi sendo construído aos poucos. E eu digo sempre que, assim como eu, ele está em constante expansão. Então,
cada coisa nova que eu aprendo e que eu percebo que é importante trazer para o projeto, eu trago, né? Eu trazer para o método, eu trago, né? Embora ele tenha uma estrutura já formada ali, mas é algo que está completamente aberto para novas informações, para novas formas de se fazer também, né? Porque é algo que a gente vai entendendo no próprio processo. Olha, essa forma aqui funciona melhor, ou eu tenho algumas alternativas, essa aqui pode funcionar melhor para algumas pessoas, essa para outras pessoas, né? Então é algo que dentro do processo ele vai sendo construído. Então atualmente ele é formado por 4 eixos. Então é o eixo da autoobservação, da clareza, do planejamento e da vibração, né? E eu vou falando aí sobre eles enquanto eu tô falando sobre esse tema de hoje. Então, como eu falei, primeira coisa, primeiro passo é o autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Essa é a base do método de produtividade cíclica. Sem ele não tem como acontecer, não dá para pensar em algo, algo prático assim, né? Ah, vou criar metas, organizar meus projetos sem antes se autoconhecer. Não dá, senão vai ser algo que a gente não vai desistir no meio do caminho, fatalmente. A gente não vai dar conta de continuar. Ou até vai chegar lá e quando chegar lá vai perceber que não era esse lá que a gente queria chegar, né? Então, não tem como. Então, a base é o autoconhecimento, primeira coisa. E ele está presente no processo de autoobservação, que seria a gente conhecer o nosso próprio ciclo de produtividade. Então, eu sempre falo aqui, falo muito, né, sobre as fases, sobre as energias naturais de cada uma das fases, das energias mais comuns, né? Então, por exemplo, a fase pré-ovulatória costuma ser uma fase que a gente tem uma energia maior e uma disposição para entrar em ação, né? A gente tem mais clareza, a gente consegue pensar melhor de uma forma prática, racional. Isso costuma ser mais comum mesmo. Depois, quando a gente vai entrando na fase ovulatória, essa coisa da ação, ela começa a diminuir, a gente começa a aceitar mais as coisas como são, a gente começa a olhar mais para o outro, né? Enquanto na pré-ovulatória é muito a gente, sabe? Os nossos sonhos, os nossos projetos. Na ovulatória a gente consegue olhar mais o outro, entender, né, as necessidades do outro. E aí a gente vai entrando num processo de interiorização. Você percebe que essas duas são bem para fora, né? Meus sonhos para fora, fazer acontecer, depois o outro, né? E aí depois a gente começa o processo de interiorização, entrando aí na fase pré-menstrual, e aí é o momento realmente de conexão, de ouvir a nossa própria voz, né? Quando a gente não escuta ao longo do ciclo a TPM, grita mesmo. Então pode observar que quando a sua TPM é mais forte, é porque você não prestou atenção às coisas às coisas importantes para você ao longo do ciclo. Então ela vem ali gritando mesmo, né? Ou você passou por uma situação emocional mais forte, né? Enfim. E ela vem gritando mesmo, trazendo essas informações. E a fase menstrual, que é o momento em que a gente já está mais tranquila, né? Mais calma aí, tá nesse processo. Continua esse processo de interiorização, mas ela não é tão ativa quanto a TPM, porque a TPM, a fase pré-menstrual, ela vem muito com esse movimento, né, de que não tá legal, eu quero mudar, não tá funcionando, e aí vem a menstrual mais calma, mais passiva. Então, esse autoconhecimento vem da gente entender que existe esse padrão, mas que cada mulher é única. Então, eu reajo a cada fase, ou eu percebo cada fase diferente do que você percebe cada fase. E por isso é importantíssimo, é essencial o processo da autoobservação. No início, por escrito mesmo, para que vocês criem esse hábito de se perguntar, se observar como é que vocês estão. Com o tempo, vocês não vão precisar mais escrever, mas podem também, se gostarem, né, desse processo de escrever, podem continuar. Mas vocês vão perceber que com o tempo isso vai ser tão natural que vocês já vão acordar já tendo muita clareza da fase, da energia que vocês estão, da atividade que é melhor de fazer daquele momento, né? Isso é algo que ao longo do caminho vocês vão adquirindo com toda certeza, desde que vocês queiram, obviamente, né? Então o autoconhecimento entra aí na autoobservação. E entra também na clareza. Vocês vão perceber que no final das contas todos os eixos eles estão interligados, né? Mas ele vai entrar ali
na clareza. Então, me perguntar mesmo, tirar um momento ali para me perguntar o que é importante para mim. Silenciar mesmo, total as vozes, sabe? Ó, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, meu marido, minhas amigas, não quero ouvir a sociedade, não quero ouvir a igreja, não quero ouvir nada, quero me ouvir. Quero me ouvir, ouvir minha voz. Tem gente entrando aí, Ana, boa tarde. Então, a clareza, o eixo da clareza traz muito para esse lugar, né? Eu trabalho com várias ferramentas que é justamente para a gente entender o que está impedindo a gente de continuar, né? Nossas crenças limitantes, como fazer a limpeza delas, o que é importante para a gente, o que não faz mais sentido manter na nossa vida. Então, é todo esse processo de compreender isso, tá? E aí é mais autoconhecimento, é autoconhecimento. E isso a gente faz todo esse processo antes de definir qualquer objetivo, tá? Isso é muito importante. Eu quero que vocês tenham isso muito claro dentro de vocês. Porque se você começa a criar um objetivo sem fazer esse trabalho antes, das duas uma. Ou você vai desistir no meio do caminho, ou você vai chegar lá e perceber que não era onde você queria estar, tá? No meu caso foi isso, né? Eu cheguei num lugar onde eu não queria estar. E tá tudo bem, foi importante, né? Eu entendo como processo importante, trouxe mais clareza ainda. Mas vocês já estão tendo essa informação aí agora, então aproveitem agora, sabe? Aproveita agora para se ainda não faz isso, se ainda não para se perguntar o que é importante para vocês, para observar as energias de vocês. Então, assim, começa agora, mas é agora, é hoje. Não é esperar amanhã, não é esperar depois de amanhã, não é esperar a fase pré-ovulatória, não, tá? Embora seja um bom momento para a gente começar novos hábitos, mas começa agora, tá? Começa agora. Nem que seja com o compromisso. Eu vou me comprometer agora a fazer isso, beleza? Dentro do planejamento, do eixo do planejamento também, né? Também entra isso aí. O eixo do planejamento, ele na verdade, né? Eu sugiro uma divisão então, não sei se vocês já estão habituadas aí com ferramentas de planejamento, se vocês já fazem isso. Inclusive, podem compartilhar aqui comigo se vocês já usam algum tipo de ferramenta de planejamento. Mas essas ferramentas, elas são muito importantes, muito úteis, né? Eu uso elas no meu dia a dia, trago elas para dentro do método de produtividade cíclica, mas tento trazer sempre esse lugar do autoconhecimento também. Então, por isso que eu sugiro uma divisão então, do próprio planejamento, né? O planejamento cíclico, ele tem 4 etapas diferentes e cada uma delas ela acontece em uma das fases, já trazendo para esse lugar do autoconhecimento, da autoconsciência, de entender como é que eu estou me sentindo naquele momento, o que eu preciso fazer naquele momento, com relação ao planejamento, tá? Já falei muito sobre isso aqui também, né? Mas só resumidamente, então a etapa do conectar, clarear, classificar e comemorar, né? Então, conectar na fase pré-menstrual. Então, o processo do planejamento cíclico, ele começa na fase pré-menstrual, que essa é a fase mais importante nesse sentido do autoconhecimento. É a nossa grande oportunidade de autoconhecimento, porque as mensagens são claras e quando a gente para ouvir, a gente tem essa clareza do que não faz mais sentido, do que nos incomoda, né? Do que a gente quer fazer de diferente. Tudo isso vem ali de forma muito clara. Só que a gente precisa parar para ouvir, né? Então, o clarear já é algo assim mais para... A gente volta mais pro... Enquanto o conectar é algo mais geral, a gente está ali olhando para a fotografia mais geral, o clarear vem um pouquinho mais, vai ficando cada vez mais específico, né? Então, clarear, então o que é prioridade para mim agora? O que é importante para mim fazer agora, sabe? Então, é definir as prioridades do ciclo, mandar embora ali junto com o sangue aquilo que não faz mais sentido, as tarefas que não fazem mais sentido.
E o classificar seria a fase pré-ovulatória, que aí é o momento dessa coisa mais prática mesmo. Beleza, vou pegar isso aqui, ó, tá, já identifiquei o que eu preciso focar agora, como eu vou transformar isso em uma meta mesmo? Uma meta, quais as tarefas que eu preciso fazer. Ana, respondendo a tua pergunta, é a fase pré-menstrual, que traz mais clareza. A pré-menstrual é a nossa grande oportunidade aí de autoconhecimento e de clareza, tá? A menstrual também é uma fase de clareza, mas ela é mais... A gente aceita mais a coisa como é. Então é o momento mais assim da gente entender, tá, o que eu preciso focar agora, né? O que não tá mais fazendo? O que eu jogo fora aí, mando embora junto com o meu sangue, né? O sangue menstrual tem muito essa relação, né, com deixa aí aquilo que não serve mais, então é um bom momento para isso, tá? E aí, retomando aqui, a fase classificar é na pré-ovulatória, né? E a fase comemorar na ovulatória, né? Esse momento de compartilhar, de comemorar, de reconhecer aquilo que a gente já fez, né? Como a gente às vezes não para reconhecer os passos que a gente deu, que são tão importantes, né? Tenham muito isso em mente. Cada passinho é importante, tá? E aí é isso, né? E o último eixo, que é o eixo da vibração, né? Aí eu já vou entrar numa outra questão que eu trouxe para hoje. Então, a primeira questão, o primeiro foco que a gente tem que ter, autoconhecimento. Não tem como a gente alcançar os nossos sonhos sem antes ter esse processo de autoconhecimento. Entender quem a gente é, entender como a gente funciona, entender o que é importante pra gente, tá? Primeira coisa. Segunda coisa é algo que é um pouco até... vai de encontro um pouco a muitos métodos de produtividade, ou pelo menos, né, como que a produtividade vem sendo disseminada aí ao longo do tempo, que na minha visão, é muito mais sobre vibração do que sobre ação. É muito mais sobre vibração do que sobre ação. Então, quando isso assim ficou claro pra mim, eu já tinha... Sabe quando você assim, sabe? Você sabe, não, eu sei que tem alguma coisinha aí que não é a ação, é alguma outra coisinha aí que faz diferença. Mas quando você eu não tinha ainda muita clareza do que era, e aí eu fui buscando, né? É aquilo, né? Igual o livro que me trouxe essa clareza, chama-se Quando Você Pede, é Atendido. E era realmente uma busca interna minha. Eu queria entender isso. Eu já vinha num questionamento assim muito grande sobre todo esse discurso, principalmente assim dentro do empreendedorismo, isso é muito forte, né? Mas não só dentro do empreendedorismo, por exemplo, quem estuda muito para concurso também, esse discurso é muito forte, né? Não, eu tenho que ir lá, tá agindo, estudando todo dia, nanana. Então eu acho que é um lugar onde a sociedade mesmo traz isso, né? De que a gente conquista as coisas através da ação. E para mim, não. Para mim, é muito mais sobre vibração do que sobre ação. E eu vou explicar isso para vocês hoje. E é isso que faz a grande diferença da gente não desistir dos nossos sonhos no meio do caminho, tá? Porque se a gente começa só a agir, sem ter essa clareza, esse autoconhecimento, e sem trabalhar a nossa vibração, a gente cansa. Não tem como. A gente cansa e para no meio do caminho. Então eu vou explicar sobre isso melhor, né? O eixo da vibração foi um eixo que entrou aí depois no método, não tinha como eu deixar de fora. Depois que esse conhecimento chegou até a mim de forma clara, né, como eu falei, que é a gente reconhecer que a única pessoa responsável por criar nossa realidade, por acreditar no nosso sonho de forma consistente e incondicional, é a gente mesmo. Só a gente tem essa capacidade e essa responsabilidade, né? Tem até alguns métodos que trazem para esse lugar da autorresponsabilidade, né? E é nesse lugar mesmo. Eu crio tudo. Fernanda, aquela pessoa me tratou mal, eu tô criando. Tá criando.
está criando, você cria tudo. Não quer dizer que você está criando de forma deliberada, digamos assim, mas às vezes você pratica tanto aquele pensamento, por exemplo, né, um pensamento de que você não é digna, de que você não merece ser tratada bem, né? Isso acontece muito para relacionamento, né? Aí vou até falar uma coisa que pode ser um pouquinho polêmica, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente entra muito no lugar de acusar o outro, né? Não porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. E não tô negando também a responsabilidade do outro, mas trazer de volta esse poder nosso de que eu crio, e se eu crio isso, eu posso criar diferente. Gente, vocês não têm noção. É muito poder, é muito mágico, é muito transformador. Porque aí não importa o que o outro faz, não importa o que o outro diz, não importa. Deixa de ter importância. O sonho é meu, eu que acredito nele, e se eu tô atraindo isso que eu não quero, eu vou começar a mudar a minha vibração para atrair alguma coisa diferente, entendeu? O outro é um reflexo, ele tá ali só como reflexo, tá? A Ana tá falando aqui também, acredita que a vibração, autoconhecimento e clareza são fundamentais e que atraímos as pessoas e situações de forma consciente ou inconsciente para aprender algo sempre. Pois é, esse é o processo, né? Esse é o processo. Então, é muito interessante, eu vou dar um exemplo meu, assim, para vocês. Quando eu comecei... Quando eu comecei esse processo de, por exemplo, meditação, quando eu aprendi a meditar, foi lá em 2015, assim, que eu me interessei, né, por entender melhor sobre isso e tal. Quando eu comecei a meditar, eu gostei muito do processo. Então, às vezes, eu passava muito tempo, né, do meu dia fazendo aquilo. E aí chegou num momento que a minha visão ainda, ou o meu direcionamento voltado para a ação era tão forte que eu comecei a achar que eu estava perdendo tempo. Então, se eu passasse meia hora, uma hora meditando ali, eu comecei a achar que eu estava perdendo tempo. Foi bem interessante esse processo para mim. E hoje eu consigo ver, né, o quanto esse momento que eu paro para meditar me traz muito mais produtividade do que se eu tivesse aquela uma hora fazendo alguma coisa que não tivesse alinhada com o que é importante para mim, ou que eu estivesse fazendo ali com uma vibração ali não alinhada com o meu sonho, né? Então, enfim, então não tinha como eu não trazer isso para dentro do método mesmo. Então faz parte do método. Eu ensino sobre vibração, eu ensino sobre lei da atração, dou exemplos, né? Dou dicas de vários exercícios para a gente fazer, e quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês, que o processo de autoconhecimento, o processo de vibração, de trabalhar a nossa vibração, não é um processo que a gente aprende e acabou, né? A Esther fala muito isso, assim, você não ganha um certificado, você vai lá, estuda, ganha um certificado e pronto, agora você é a pessoa que tem a sua vibração, que mantém sua vibração lá conectada com seus sonhos. Não é. É um processo e é uma escolha diária. É todo dia. Todo dia. O processo é esse. Vai acontecer alguma coisa, você vai perceber que você saiu daquela vibração, que se você está desalinhada, você vai fazer algum exercício aí para voltar, né? E o autoconhecimento é a mesma coisa, né? A gente está sempre entendendo um pouquinho mais sobre a gente, né? Compreendendo e também tendo essa clareza de que a vida é dinâmica. Então, se hoje algo é importante para mim, amanhã pode não ser mais. Amanhã pode ser outra coisa que seja mais importante para mim naquele momento. Então, é ter muito essa consciência. Então, autoconhecimento é mais sobre vibração do que sobre ação. E esses processos são processos contínuos. Não é algo que acontece uma vez e acabou. Vocês vão aprender várias ferramentas que vocês podem usar, mas o estar conectado ou não, estar alinhado ou não com os sonhos de vocês é um processo que vocês vão perceber todos os dias. Só que agora vocês estão conscientes.
Entendeu? Essa é a grande diferença. Agora eu tô consciente. Então, no momento que eu tô sentindo algo, tô com um sentimento ruim, seja ele qual for, eu faço, opa, tô numa vibração que não é alinhada com aquilo que eu quero criar. Vou começar. Que pensamento que eu tô tendo que tá me trazendo esse sentimento? Ah, tô pensando isso, então eu vou começar a trazer um pensamento diferente, tá? A Ana tá perguntando aqui como cuidar do corpo, fazer atividade física, precisando escolher todo dia de forma consciente. Ah, tá. Ela tá. Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? É como cuidar do corpo, fazer atividade física, precisando escolher todo dia de forma consciente para ter resultados consistentes e desejados. Exatamente, né? É algo que. Pois é, né? Gostei, Ana, gostei dessa comparação, né? É algo que, por exemplo, você tá lá na academia todo dia e tal. Aí. Principalmente quem gosta muito, né, de ter a definição, por exemplo, né, o músculo definido, e você para de fazer, deixa de estar definido, né? Então é um músculo, exatamente isso, Ana. Ótimo, amei essa comparação. É o nosso músculo. Então é um músculo que a gente está sempre trabalhando. E assim como o corpo, quanto mais eu trabalho, mais fácil vai ficando, né? Então hoje eu falo com muita propriedade para vocês, mesmo. Hoje pouquíssimas coisas me abalam. E quando elas me abalam é por pouco tempo, porque eu não permito mais me deixar abalar por muito tempo pelas coisas que acontecem. Mas é um treino, eu venho treinando isso há bastante tempo, né? E todo dia, eu treino isso todo dia. Todo dia, às vezes vem um pensamento, eu tô lá, ó, atenta, consciente, sabe? Mas, ó, e é muito legal, assim, porque depois que a gente tem essa consciência e essa clareza, acabou-se. Não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. Mas isso é mágico, isso é ótimo, porque assim a gente consegue começar a criar de forma deliberada. Aí sim eu consigo criar de forma deliberada. Aí sim eu sei eu sei exatamente o que eu tô criando com os pensamentos que eu venho praticando. Exatamente, eu tenho total controle sobre o que eu tô criando. Então essa é a proposta, né? E é isso. E aí respondendo a pergunta, quando os sonhos parecem distantes ou impossíveis de alcançar, né? O que fazer? A resposta são essas duas coisas que eu falei para vocês: autoconhecimento e vibração antes de entrar em ação, tá? Para que vocês, na verdade, a ação que vocês vão fazer será o que eu chamo aqui, né, de ação inspirada. É uma ação inspirada. Você vai receber um impulso. Como eu recebi esse impulso hoje, por exemplo, de estar aqui conversando com vocês, sabe? Então vocês vão estar tão conscientes que vai chegar, ó, às vezes chega pra mim, e chega de várias formas, tá? Não existe forma certa, forma errada, pode chegar de várias formas. Às vezes chega pra mim, parece que é uma voz mesmo falando assim, faz isso, mesmo, uma voz assim. Ou às vezes alguma coisa que eu vejo num filme, sei lá, tô assistindo uma série e vem uma mensagem, uma informação, às vezes alguma coisa que eu tô lendo, às vezes alguém vem e me fala alguma coisa. Então assim, a forma que vai vir são infinitas. Geralmente aquelas que a gente tá mais aberta, né, a receber essas informações. Mas quando a gente está aberta a isso, elas chegam, pode ter certeza. E aí vocês vão saber o que fazer, quando fazer, como fazer. Vai ser melhor do que qualquer planejamento, né? Então, eu ensino planejamento, sim. Eu considero o planejamento importante, sim. Mas por quê? Porque ele nos ajuda a entrar nesse lugar de conexão. Conectar com o que a gente quer, né? Permitir as ideias fluírem sobre o que significa alcançar aquilo, sabe? O que significa? Eu vou criar um objetivo lá de longo prazo. Eu quero, por exemplo, eu vou citar um meu aqui para vocês. Eu quero ser uma mulher que se expressa através da arte, né? Eu gosto muito de arte, gosto de música, de dança, de teatro, enfim. Então eu quero ser uma mulher que se expressa através da arte. Não necessariamente profissionalmente, mas também que se incluir aqui dentro do Produtividade, para mim é uma ótima.
E aí, quando eu vou entrando, planejando isso, né, o que é para Fernanda ser uma mulher que se expressa através da arte? Eu vou permitindo a criatividade me trazer informações, sabe? Então pode ser, agora, né, eu tenho uma ideia de criar uma peça sobre as fases, pode ser tocar piano, é algo que eu quero muito, então eu vou permitindo que venham as coisas, né? Gosto também de costura, né? De costurar, já tive uma marca aí de enxoval de bebê. Então, as possibilidades são infinitas, né? E o momento do planejamento, ele ajuda a gente nisso, a criar possibilidades, a gente sair do que é abstrato, começar a trazer mais por mais específico, a gente se manter nessa conexão, né? Então, ele é muito importante, sim. Mas eu posso garantir para vocês que vocês, com autoconhecimento, trabalhando a vibração de vocês, a informação chega. O que eu vou fazer agora? Isso. E aí a gente vai lá e segue. Deixa eu ver aqui o que a Ana falou. Quando estamos conectadas e abertas para receber, tudo é uma resposta do universo. Exatamente. É assim que eu acredito. E é exatamente isso que eu compartilho por aqui. E foi assim que o método de produtividade cíclica foi construído. Todo com base nisso. Todo articulado, né, nessa base aí do autoconhecimento e de trabalhar a vibração. Vocês vão perceber, vocês já podem perceber, né, nos conteúdos que eu compartilho por aqui, que sempre tem essa pitada aí, né, dentro de cada informação que eu coloco aqui, porque realmente essa é a base e é isso que faz com que a gente olhe para esses sonhos que parecem distantes e a gente consiga entender que eles são reais no momento em que a gente cria eles, tem o desejo deles, né? No momento em que o desejo nasce dentro da gente, eles já são reais. E aí o resto é só o processo, né? É o caminho, é o caminhar. É como aquela coisa assim, né? Da gente plantou a sementinha lá de uma flor, sei lá, de algum fruto, alguma coisa, e a gente confiar nesse processo. Olha só, eu plantei a sementinha. O meu sonho é esse. Agora eu regar, né? Dar amor, trabalhar minha vibração, trabalhar meu autoconhecimento e permitir que as informações vão chegando. E ter essa certeza de que quando eu faço isso, não tem como esse sonho não se tornar real. Não tem como. É lei universal. Não existe essa possibilidade. Mas eu tenho que estar atenta. Atenta e consciente. Por isso que eu escolhi trabalhar com mulheres conscientes. Então, eu me autodenomino hoje como coach de produtividade para mulheres conscientes. Mulheres que desejam realmente, que acreditam na capacidade de criação, ou pelo menos desejam acreditar, né? Querem e acreditam no poder que tem de ser, ter e fazer tudo que quiser. Tá bom? Então eu senti muito esse desejo de falar sobre isso hoje. Fiquei feliz que vocês vieram aqui nesse sábado conversar um pouquinho comigo, né? Quem ainda não sabe, não viu lá, né? Tá aberta aí a possibilidade de entrar no curso online de produtividade cíclica. Nele eu trabalho assim bem detalhadamente cada um desses eixos. Vocês vão perceber que primeiro, né, que todos eles estão conectados, não tem como desvencilhar um do outro, eles estão conectados. É claro que eu uso uma forma ali didática, né, para ensinar todo esse contexto, né, didática e organizada, né, que eu gosto muito dessa coisa assim também, da gente ter os nossos planos organizados, os projetos ali bem, cada um na sua pastinha devida, né, para a gente conseguir olhar de forma mais clara também. Você vê como tudo isso ajuda, né? Porque ali eu consigo ver, ter clareza também do passo que eu vou, do próximo passo que eu vou dar, né? E eu acredito, sim, muito, né? Muito mesmo nesse processo, nesse método, obviamente, senão eu não estaria aqui falando sobre ele com vocês. É algo que mudou muito, sim, minha forma de olhar para os meus sonhos, de como eu acredito mesmo hoje nos sonhos, assim, de forma consistente e incondicional mesmo, entende? Não importa o que está acontecendo ao redor, não importa o que as pessoas me falam, não é relevante. Eu hoje consigo olhar com muita clareza o que é importante para mim,
o que que eu preciso fazer a cada momento, sabe? Tá aberta aí as mensagens que chegam. E eu desejo muito isso para vocês também, muito mesmo. Vai ser um processo sim, importantíssimo para vocês e eu tenho muita alegria, muito prazer de poder tá aqui guiando vocês de alguma forma nesse processo. Então, quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá. O link está no perfil para vocês conhecerem a proposta do curso, né? O curso é feito em 8 módulos, desculpa. 8 módulos, então é algo que é devagar, assim, não é nada cheio. Apesar de que tem, lembrando, tá? É um curso prático, não é um curso teórico. Então não criem a expectativa que tem, nossa, muito. Não é. É um curso prático, é dada a informação e para vocês botarem a mão na massa, beleza? Mas é leve, é suave, como tudo que eu proponho por aqui. Deixa eu ver o que a Ana tá falando aqui. Eu escolho fazer seu curso em breve, pois nesse momento estou com outras prioridades, mas seu método faz muito sentido para mim. Celebro muito seu trabalho, sua coragem e sua missão. Obrigada, Ana. Espero ter você em breve lá. Desejo que esse conhecimento chegue a mais e mais mulheres conscientes. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E eu fico muito feliz mesmo, muito feliz de estar aqui, de ter seguido minha intuição, de estar aqui nesse momento conversando com vocês. E espalhem essa live aí para as amigas de vocês. Eu devia ter falado isso no começo, né? Mas tá aí, vai ficar gravado. Espero que não dê nenhum erro no Instagram. Mas essa vai ficar gravada aí. Compartilhem aí com essas mulheres maravilhosas e conscientes que vocês conhecem, tá bom? E a gente se vê em breve, né? Eu dei uma pausinha essa semana porque foi bem puxado, né? Eu tô gravando o curso e teve o lançamento que foi bem puxado. Mas em breve volto aí com novos conteúdos para a gente continuar compartilhando, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Obrigada, meninas. A Cami está falando também. Obrigada por compartilhar. Beijo, beijo. Tchau.